Olá, querido aluno. Eu estou aqui hoje para falar sobre a Emenda Constitucional 72 de 2013, a emenda que alterou na nossa Constituição os direitos dos empregados domésticos. Houve uma alteração do artigo 7º, parágrafo único, aumentando o rol de direitos dos empregados domésticos. Mas muito cuidado, embora a ementa dessa emenda constitucional trate da igualdade de direitos entre os trabalhadores domésticos e os trabalhadores urbanos e rurais definidos na Constituição, não há uma igualização em relação a todos os direitos, ok? Aquele artigo 7º da Constituição que nós estudamos nessa tabela, que agora já está no seu material atualizada, ele traz do inciso 1 ao 34 os direitos dos trabalhadores da iniciativa privada, dos trabalhadores urbanos e rurais. E nós vimos na coluna do meio aqueles direitos que se aplicavam para o doméstico de acordo com o texto da Constituição anterior à emenda 72. Agora, com a emenda 72, aumentou o número de direitos que são assegurados aos domésticos, mas nem todos os incisos do artigo 7º foram estendidos para os domésticos. Por exemplo, o inciso 5, que fala do piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho, o Constituinte não previu para os trabalhadores domésticos. Isso quer dizer, Rodrigo, que o empregado doméstico não tem direito a piso salarial? Não é isso. Se perguntar na sua prova, empregado doméstico tem garantido pela Constituição Federal o piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho? Não. A Constituição não garante esse direito para o doméstico. Entretanto, compete à União legislar sobre o direito do trabalho e a União delegou para os estados o poder de fixar pisos salariais próprios. Cada estado, portanto, pode definir os seus pisos, inclusive para os empregados domésticos. Então, por força da Lei Complementar número 103, e aí você pode até anotar aqui na sua tabela, ó, Lei Complementar 103. Por força da Lei Complementar 103, os domésticos vão ter sim o direito ao piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho. Mas esse direito não é um direito constitucional, é um direito legal. É previsto por lei, mas não na Constituição. Então, se na prova perguntar de acordo com a Constituição, os domésticos não têm direito a piso salarial. É proibido a eles ter piso? Não. A Constituição apenas não assegura. Quem assegura isso é a lei. Observem que antes esses direitos como relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, seguro-desemprego, fundo de garantia, não eram direitos previstos na Constituição para os domésticos. Eles estão aqui com asterisco por quê? O que o texto dessa emenda disse? Ela trouxe vários direitos novos para o doméstico, mas em relação a alguns desses direitos, a emenda, o texto da emenda diz assim: no caso dos direitos dos incisos tal, que eu coloquei com asterisco, vão ser atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrente da relação de trabalho e suas peculiaridades. Ou seja, a lei é que vai regulamentar essas situações e a lei vai estabelecer formas de simplificar as obrigações tributárias, tanto principais quanto acessórias, quando for relação de trabalho do doméstico. Por que vai ter um tratamento diferenciado, uma simplificação na questão tributária? Porque o empregador do empregado doméstico é uma pessoa particular, uma pessoa que contrata alguém para trabalhar no seu lar. Então ele não tem uma estrutura empresarial com contador, com uma série de itens que uma empresa tem. Quando uma empresa contrata um funcionário, ela tem que cumprir uma série de obrigações tributárias e uma empresa tem uma estrutura para isso. Agora, uma pessoa física contratando um empregado doméstico fica muito difícil. Então a legislação vai prever uma forma de simplificar a questão tributária para assegurar esses direitos para o doméstico, sim, conforme a lei vai regulamentar, mas simplificando os pontos tributários, a forma de tributar a pessoa física que paga esse salário para o empregado doméstico.
Então, no caso aqui, vocês vão ter que observar, para fins de prova, quais são esses direitos que a Constituição fala que a lei vai tratar e que vai ter essa simplificação tributária. São justamente esses que eu coloquei na tabela com asterisco. Tá? Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária sem justa causa, seguro-desemprego, fundo de garantia, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Então, hoje, não basta a gente saber quais são os direitos do doméstico. É importante também a gente trazer essa diferenciação, porque certamente as bancas vão estar cobrando isso. Quais foram os direitos incluídos pela emenda 72, que a Constituição estabeleceu, que vão ser tratados por lei e que vai ter uma simplificação da questão tributária e tal. Aí pode perguntar que são esses que estão com asterisco. Se perguntar na prova, assinale a opção que apresenta um direito que é assegurado ao trabalhador doméstico. Fica muito fácil, porque praticamente são todos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então agora, ao invés de memorizar quais que o doméstico tem, você vai apenas memorizar quais direitos a Constituição não assegura ao doméstico. O primeiro deles é piso salarial. Então a Constituição Federal ela não trouxe, por meio dessa emenda, o piso salarial para os domésticos. Outro direito, participação dos lucros ou resultados. Esse é óbvio. Por que o doméstico não vai ter participação nos lucros ou resultados? Porque ele trabalha para uma pessoa física no lar. A atividade dele não é econômica, então não tem como ele participar lucro de uma atividade que ele não faz gerando lucro nenhum. A atividade do doméstico não pode visar lucro. O doméstico ele é o caseiro, é o motorista, é a faxineira. Esses são empregados domésticos. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento não se aplica para o doméstico também, porque em geral a jornada do doméstico vai ser a jornada de 8 horas diárias e não a jornada de 6 horas, turno ininterrupto, não se aplica para o doméstico segundo a emenda. Então, vimos que é o piso salarial, participação nos lucros, jornada de 6 horas, isso não se aplica para o doméstico. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. O Constituinte não viu necessidade de incluir esse direito para os domésticos, até porque a maioria dos empregados domésticos é do sexo feminino. Então, não haveria necessidade desse incentivo em relação às mulheres. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Então, mais um direito que a Constituição não estendeu para o doméstico, adicional penosidade, insalubridade e periculosidade. Inciso 29, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho. Bom, esse inciso 29 tinha que ter sido colocado para o doméstico. Por quê? Pela própria doutrina e pela jurisprudência, ele já se aplica para o doméstico. É claro que o doméstico tem direito de entrar com ação na justiça contra o patrão. E os prazos aplicáveis são os mesmos dos trabalhadores da iniciativa privada, que são esses trabalhadores urbanos e rurais do artigo 7º. Então, embora não esteja expresso o inciso 29 para o doméstico, e numa prova de letra de lei, uma prova literal, de acordo com a Constituição, é assegurado ao doméstico, direito de ação, papapá, a princípio está errado, porque a Constituição não assegura isso de forma expressa. Mas, numa interpretação sistemática do texto constitucional, o artigo 5º, inciso 35, garante a todos o direito de ação, o direito de ingressar com uma ação no Poder Judiciário buscando a tutela jurisdicional. Então, havendo lesão, ameaça a direito, a gente pode ir à justiça. Então, o direito de ação, qualquer um tem. O doméstico tem o direito de ação. Agora, esses prazos de 5 anos e de 2 anos, é que pelo texto constitucional não são aplicáveis ao doméstico, pelo texto literal. Mas, de acordo com a interpretação da doutrina e da jurisprudência, esse inciso 29 pode ser aplicado, sim, para os empregados domésticos. E o último dos direitos, né, os dois últimos que não foram estendidos para o doméstico, foram a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos, e igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Até porque o doméstico ele vai ter um vínculo empregatício permanente. Né? Um doméstico avulso não faz sentido. Então, esse o Constituinte achou por bem não estar incluindo. E aí eu refiz a tabela para você. Você agora, então, vai memorizar os direitos que o doméstico não tem de acordo com a emenda 72 de 2013. Fica até mais fácil de você guardar. Então, você guarda esses direitos que o doméstico não tem. Se perguntar na prova, qual das opções abaixo apresenta um direito que não foi assegurado ao doméstico? Porque agora a banca deve perguntar assim. Porque senão vai ficar muito fácil perguntar quais dos direitos são assegurados ao doméstico. Praticamente todos.
né, que estão aqui para os trabalhadores urbanos e rurais, com pouquíssimas exceções. Tá ok?